Pronto. Então, pessoal, pegou do início aí, né? Primeira questão, então não vai ter nenhum prejuízo. Obrigado, viu, Suzane? Bem, gente, MEN é o nome do método, que é o método principal, e aqui, entre parênteses, nós temos os parâmetros. No caso aqui, ele recebe como parâmetro um vetor do tipo string. Então, a letra correta é a letra C. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta palavras reservadas da linguagem Java, que tratam uma estrutura de controle de fluxo capaz de fazer escolhas múltiplas de comandos a serem executados, dependendo do valor de uma variável. Então, lá em algoritmo, nós vimos em estrutura de decisão que nós temos alguns tipos: simples, composta, encadeada, múltipla escolha. Da mesma forma que acontece em algoritmo, acontece em Java. Aí o que acontece? No caso, lá em algoritmo, para a gente implementar uma estrutura simples, composta ou encadeada, nós utilizamos o comando se. Aqui em Java, o comando correspondente é o comando if, igual da linguagem C que vocês já viram com a professora Renata. Aí o que acontece? O comando de múltipla escolha não é implementado com o comando if, é implementado aqui com outra palavra-chave, no caso aqui, switch e case, que é semelhante ao comando escolha e caso lá do algoritmo. Então, nesse caso aqui, eu já me empolguei aqui, já acabei e passei a resposta da pergunta. Então, a letra aqui é a letra B, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode colocar aqui no chat que a gente interrompe e esclarece. O ritmo tá bom aí? Estão conseguindo acompanhar a revisão? Certo. Pronto, massa. Então vamos nós. Vou disponibilizar, Emerson. Quando terminar aqui a webconf, eu vou colocar na sala nossa, na semana 5, né, na semana corrente, eu vou colocar esses slides, sim. E amanhã eu peço para o nosso administrador do Moodle colocar a gravação da webconf. Se vocês quiserem assistir outro momento, o pessoal que não pôde assistir por algum motivo, vai ficar disponível também. Vamos lá. Terceira questão. A ferramenta da JDK específica para ler as definições de classes e interfaces Java e compilá-las em bytecode é a... O que acontece? JDK é o kit do desenvolvedor. E no JDK você tem alguns elementos. Você vai encontrar o JRE, que é o ambiente de execução da aplicação, que a gente diz que é o modo do cliente, e você vai encontrar algumas bibliotecas, como JavaLang, né, JavaTools. Dentro da JavaTools, você vai encontrar alguns componentes, como um compilador, um debugador, para você fazer o teste do seu programa, e algumas APIs. Então, nesse caso aí, qual é a opção correta? Vocês responderam o quê? Muito bem. Certíssimo aí. O pessoal foi no alvo. Então, Java C é o compilador Java e está dentro do JDK. Então, a alternativa correta é letra D. Vamos para a próxima. Bem, essa questão aqui trabalha com operadores. E nós vimos em algoritmo alguns operadores, como relacional, lógico, literal, aritmético, enfim. E aqui nós temos também em Java esses mesmos operadores. Agora tem algumas diferenças. Por exemplo, operador relacional. Lá em algoritmo, quando eu quero comparar um valor para verificar se ele é igual a outro, eu uso apenas um símbolo de igualdade. Em Java, eu uso dois símbolos. No caso da diferença, o operador de diferença. Lá em algoritmo, eu uso o sinal de menor e o sinal de maior. Aqui em Java, eu vou usar a exclamação e o sinal de igual. Né? Agora, maior,
menor, maior igual, menor igual, mesma coisa. Igual algoritmo, igual a Java, ok? Operador lógico. Tem algumas diferenças, sim. Por exemplo, lá em algoritmo, eu tenho o operador I, o operador OU e o operador de negação, que é o não. Aqui em Java, eu não uso o I. Eu vou usar dois I comerciais, certo? No caso do OU, eu vou utilizar duas barras verticais. E no caso da negação, do não, eu vou usar a exclamação. Então, tem essas diferenças. Então, diante aí dessa explicação, né, eu acabei até falando aí um pouco da resposta. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Lincoln foi letra B, né? E o restante? Pronto. Lincoln puxou a galera aí, todo mundo foi letra B, né? Opa, teve também letra E aí, certo? Vamos ver aqui a atribuição correta, né? Letra B, né? Como eu falei, ó, dois operadores de igual é igualdade, dois i comercial significa o i lógico, barra vertical, duas barras verticais significa o ou, certo? Então a alternativa correta aí é a letra B. Próxima questão. Considere a compilação de um ou mais programas por meio da linha de comando no ambiente Java. Nesse caso, o comando que está corretamente formado para esse fim é: o que acontece? Nós estamos utilizando uma IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, para construir o nosso código. É muito mais fácil construir uma aplicação com IDE. Você consegue validar a sintaxe, ele consegue fazer incorporações automáticas de algumas chamadas, coisa se você fosse utilizar um editor de texto como um bloco de notas, você não iria poder utilizar esses recursos. E lá na IDE, nós temos um botãozinho, que é o botão do play, que faz a compilação do programa. Porém, se você não tivesse a IDE, no caso, né, não tivesse o NetBeans, você teria que fazer essa compilação por fora. E aí você pode fazer essa compilação no prompt, lá do MS-DOS. E o comando para utilizar para fazer essa compilação, né, é um desses aí. Vocês vão em qual alternativa aí? Pronto, teve aí a gente que foi em letra E, letra D, mas se vocês recordam, a gente na questão aí, na questão anterior, a gente viu que o JavaC é o compilador do Java, que ele está dentro do JDK. Então, a única alternativa que tem aí, o JavaC, é a letra E. E como a questão, ela coloca no enunciado a compilação de um ou mais programas, então nós temos aqui uma diretiva que atende isso, que ele colocou aqui asterisco.java, ou seja, vai pegar todos os arquivos de extensão .java. Diga de passagem que o arquivo .java é dentro desse arquivo que eu vou encontrar o código-fonte. Quando você faz uma codificação, que você monta lá o seu programa, aquele comando que você digitou está nesse arquivo .java. Depois que você compila esse programa, ele transforma ele para a extensão .class, né, que é um bytecode, que vai ser executado numa máquina virtual. Então, para você executar um programa Java na sua máquina, você tem que ter o JVM, né, a máquina virtual do Java. Por exemplo, vários Internet Banks, né, a maioria utiliza Java. Então, para que a gente consiga acessar o nosso Internet Bank, é necessário a gente ter a JVM instalada na nossa máquina, ter instalado Java, porque senão a gente não consegue rodar. Que é como eu falei a vocês, né, tem a parte do desenvolvedor e tem a parte do cliente, que é o JRE, Java Runtime Environment. É o JRE que incorpora a JVM. Então, é necessário instalar o Java, né, o JRE, a máquina virtual, para que a gente consiga rodar as nossas aplicações. Então, aí a letra correta é E. Ok?
Pronto. Vamos lá. Sexta questão. Java fornece classes que são utilizadas para construir interfaces gráficas com o usuário, que ajudam na interação deste com a máquina e deixam os programas mais robustos e elegantes. Os dois pacotes mais famosos que agrupam essas classes de interface gráfica são... Qual a alternativa, pessoal? Bem, o pessoal foi letra C aí, ó, né? E acertaram. A alternativa correta é a letra C, né? Então, pelo jeito, vocês fizeram um bom questionário aí. Isso aí, né, já garante aí uma parte da pontuação. Parabéns aí para vocês. Gente, o que acontece? Nós resolvemos utilizar nesse curso, inclusive, o Swing, para a gente ter uma interface gráfica para ficar uma aplicação mais amigável. Porém, se eu não utilizasse o Swing, eu iria trabalhar em modo console. E aí nós temos aí que utilizar essa biblioteca, java.swing, para a gente conseguir montar nossa telinha, o nosso formulário, o JFrame, os componentes, os botões, caixa de texto, os labels. Então, é necessário realmente trabalhar com essa biblioteca. Antes do Swing, você tinha a AWT, que também é um pacote, é uma biblioteca, que também trabalha com interface gráfica, né? Aí o Swing é uma coisa mais moderna e mais eficiente. Qual é a grande diferença da AWT para o Swing? O que acontece? A AWT, você montava a sua tela e, a depender da plataforma que você utilizava, ou Windows, ou Linux, ou macOS, a interface tinha algumas diferenças. Não é a interface padrão para todos os ambientes. O Swing veio resolver isso. Então, quando você monta uma tela no Swing, ela vai aparecer da mesma forma no MS-DOS, ou no Windows, no macOS, no Linux, da mesma forma. E tem alguns componentes que não tem na AWT. É como se fosse uma evolução, né? Já pulei aqui para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão aqui que é interessante. É uma questão de teste de mesa. Então, aí, como vocês viram o algoritmo, como é que a gente monta aí um teste de mesa? Eu vou ter que mapear todas as variáveis. Aqui, nesse caso, eu tenho duas variáveis, ok? Então, aqui, só para a gente ver de uma forma bem rápida, depois eu vou passo a passo com vocês, para a gente entender aqui esse código. Então, aqui eu tenho uma classe chamada questão 21, que ela é pública, o escopo público, ou seja, ela é visível em qualquer parte do sistema. Vale salientar que uma classe em Java tem que começar com letra maiúscula, porque Java é case sensitive. O que é case sensitive? Ou seja, faz distinção de letra minúscula e letra maiúscula. Lá no Visual G não tinha esse problema. Você poderia, por exemplo, colocar uma variável com letra minúscula e lá no corpo do programa chamar com letra maiúscula que ele identificava. Aqui não. A classe ela tem que começar com letra maiúscula, certo? E aí você tem aqui tem que ter esse cuidado. Aqui a gente tem a assinatura do método principal. Aqui eu tenho uma declaração de uma variável inteira. E, ao mesmo tempo, eu declaro e atribuo um valor. Coisa que a gente não fazia em algoritmo. Em algoritmo, a gente fazia o quê? A gente declara a variável para depois atribuir um valor. Mas, se você quiser fazer tudo em uma única linha, não já é possível. Então, aqui eu declarei a variável V1 do tipo inteiro e aproveitei e passei um 9 para a variável V1. O que foi que eu fiz aqui embaixo? Declarei a variável V2 do tipo string e passei para ela aqui um valor vazio, aspas seguido de aspas, não é nem espaço em branco, porque não chegou a colocar esse caractere. Então, é realmente vazio. Aqui eu tenho um comando de repetição, que é o while, então ele vai entrar aqui no loop. Aqui eu tenho uma operação, uma segunda operação. E aqui eu tenho um comando de saída. O system out print é equivalente ao comando escreva lá de algoritmo, certo? E o system out print ln é o equivalente ao comando escreval. Então, só para a gente recordar. O escreva, ele imprime e deixa o cursor na mesma linha.
o escrival ele imprime e quebra a linha do cursor. Quebra o cursor para a próxima linha. Então, o System Out Print faz a mesma coisa que o escreva. E o System Out Print LN é equivalente ao escrival. Pronto, vamos analisar aqui linha a linha, montando um teste de mesa para a gente chegar à nossa solução. Olha só. Vamos lá. Botei para rodar aqui, né? Então, abriu aqui a classe questão 21, com escopo público, né? Iniciou aqui no método principal, vem para cá. Declarou V1, sendo a variável do tipo inteiro, e passou 9 para essa variável. Então, chega aqui no teste de mesa, eu coloco aqui, ó, a variável V1, a variável V2, aqui é o meu monitor, tudo que a gente for mostrar na tela, a gente vai enxergar aqui. Então, na primeira atribuição, eu peguei o 9 e coloquei aqui no meu teste de mesa. Próximo comando, o que acontece aqui? Eu declaro uma variável chamada V2, do tipo string, e já aproveito nessa linha e coloco aqui um valor vazio para ela. Há um detalhe, que em algoritmo a gente não tinha isso. No final da linha de comando, em Java, a gente coloca ponto e vírgula. Então, se atentar para esses detalhes. String, vocês perceberam que string aqui está com letra maiúscula? Não é por acaso, porque string em Java é uma classe. E como eu falei, toda classe tem que começar com letras maiúsculas. Int não é uma classe, é um tipo primitivo. Então, eu não preciso colocar aqui, ó, com letra maiúscula. Beleza. Então, atribuir espaço, ou vazio para a variável V2, certo? Eu representei aqui o vazio através de um hífen, ok? Próximo comando, eu abro aqui meu loop. Eu tenho aqui o comando while. Aí o que acontece? Vamos aqui a fazer uma associação com o algoritmo. O while é equivalente ao comando enquanto. Então, é um loop condicional. Ele vai testar aqui a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar o comando dentro do bloco. Se por acaso essa condição aqui, logo de cara, for falsa, ele não vai executar o comando do bloco. Ele vem para o final do loop, encerra e segue a vida dele. Aí o que acontece? Vamos imaginar que essa condição seja verdadeira. Ele vai executar a primeira operação, executa a segunda operação. Quando chegar aqui, no término do loop, ele retorna para o comando while e vai testar a condição pela segunda vez. Se for verdade, ele vai executar a operação, executa a segunda operação, chegou aqui no final, ele retorna para o while. Ele vai ficar nesse loop até essa condição retornar um valor falso. No momento que retornar um valor falso, ele interrompe o loop. Ele sai do loop, ele vem aqui, ó, finaliza o loop e executa o próximo comando, que seria esse System Out Print. Certo? Então, vamos analisar aqui a nossa condição, tomando como base o que está aqui no meu teste de mesa. Então, aqui no teste de mesa, né, V1 está alocando 9. Aí eu vou para cá, ó, enquanto V1 é maior do que 1, ou seja, 9 é maior do que 1, sim, verdade. Como a condição foi atendida, ele vem para esse comando e vai executar essa operação. O que acontece aqui? Esse percentual, ele é equivalente ao mod de algoritmo, que inclusive em algoritmo eu poderia utilizar o mod ou também eu poderia utilizar o percentual. Então, o mod e o percentual, que são iguais, ele retorna o resto da divisão. Então, ele vai pegar aqui, ó, V1, que é 9, dividir por 2 para pegar o resto da divisão. Então, 9 dividido por 2 tem resto igual a 1. Ok? E vai pegar esse 1 e vai fazer uma operação com V2. Não se esqueça que V2 é do tipo string e dentro de V2 tem lá um valor vazio. Então, aqui eu vou fazer uma concatenação. Eu vou pegar o número 1 e vou concatenar com o valor vazio. E vou jogar essa concatenação em V2. Então, V2 vai ser igual a 1, certo? Igual a 1. Próximo comando. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho V1 barra igual a 2. Quando você se deparar com um operador
desse tipo aqui, isso é uma simplificação que o Java tem. A gente não tinha isso algoritmo, mas Java tem. Mas você vai ler da seguinte forma. Vai ser assim, ó, V1 é igual a V1 dividido por 2. Vamos imaginar que aqui, em vez de divisão, fosse mais. Tivesse assim, ó, V1 mais igual 2. Qual a leitura que eu faço? V1 é igual a V1 mais 2. Então, se você encontrar um operador nesse padrão, você tem que fazer essa leitura. Então, aqui no meu caso, vou repetir novamente, vai ficar V1 é igual a V1 mais 2. Aí vamos lá para o teste de mesa, certo? Quem é V1? V1 é 9. Dividido por 2 dá 4,5. Porém, V1 é do tipo string. O que acontece? Ele não vai dar um erro aqui. Se fosse em algoritmo, daria um erro, valor incompatível, porque 4,5 eu não posso colocar na variável inteira. Mas aqui em Java não vai dar erro. Agora, o que ele vai fazer? Ele também não pode colocar 4,5 aqui, porque V1 não nasceu preparada para receber decimal. Só valores inteiros. Então, o Java, ele já trunca a parte decimal. Em vez de ficar 4,1, vai ficar 4. E joga isso em V1. Eu vou atribuir, no meu teste de mesa, 4. Gente, estão acompanhando aí? Porque esse é o primeiro loop, e aí o restante vai se repetir, certo? Então, vamos nós. Cheguei aqui, no final do meu bloco, ele vai retornar para o comando while, e vai fazer a comparação. V1 é maior do que 1, ou seja, 4 é maior do que 1? Sim. Então, entra no loop pela segunda vez. E vai fazer a operação aqui. Não se esqueça, percentual é o resto. Então, ele vai pegar aqui, ó, V1, pegue o resto de V1 dividido por 2. Ou seja, 4 dividido por 2 tem resto igual a 0. E pega esse 0 e concatene com V2. Aí o que acontece? V2 é quem? É 1. 0 concatenado com 1 vai ser igual a 0,1. Diga, Luan. Sim, sim, sempre isso. Atribuição, né? Sempre a atribuição é da seguinte forma, da direita para a esquerda, sempre assim, igual ao algoritmo, aí não muda não, ok? Próxima linha, ele vai pegar aqui, ó, V1 é igual a V1 dividido por 2. Quem é V1? 4 dividido por 2. O resultado vai ser igual a 2. Vai pegar o número 2 e jogar na variável V1. Vai pegar o quociente da divisão e jogar aqui na variável V1. Cheguei aqui no término do loop, retorno para o comando while e testo. V1 é maior do que 1, ou seja, 2 é maior do que 1, sim. Então, ele vai executar essa operação novamente. Aí vem aqui, ó, calcula o resto novamente, vai pegar, ó, o resto da divisão de V1 por 2, ou seja, 2 dividido por 2 tem resto 0. E vai pegar esse 0 e concatenar com o conteúdo de V1, ou seja, ele vai colocar mais um 0 aqui na frente. Olha o que acontece, eu venho aqui no teste de mesa e coloco mais um 0. Concatenei, juntei os valores. Próximo comando, eu tenho aqui V1 é igual a V1 mais 2. Desculpa, V1 é igual a V1 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Vou pegar esse valor e jogar na variável V1. Beleza. Terminei aqui o loop, fechei o bloco, retorna e testa. Enquanto V1 é maior do que 1, olha o que vai acontecer nesse momento. 1 é maior do que 1? Não.
Ele não é maior, ele é igual. Então, a condição se tornou falsa pela primeira vez. O que acontece? Ele vai sair do loop. Ele vem aqui, ó, para o fim do loop e vai executar esse comando, que é um comando de saída. Esse comando aqui é equivalente ao comando escreva de algoritmo. System out print. Gente, o que acontece? Aqui eu tenho um objeto e um método. Como eu falei a vocês, Java é uma linguagem orientada a objetos. Você tem várias classes. E essas classes instanciam, criam objetos. E já tem métodos e atributos pré-definidos. Então, já tem um método que é equivalente à rotina de algoritmo, que vai fazer uma operação. Esse aqui, qual é a operação? É mostrar o resultado na tela. Então, é equivalente ao comando escreva. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar na tela 1, porque V1 é igual a 1. O próximo comando é um system out print ln, que é equivalente ao comando escreval, ou seja, imprime e quebra o cursor. Então, se eu executar esse comando, ele vai pegar o valor de V2 e vai colocar aqui do lado. Por que do lado? Porque o comando anterior não quebrou linha, certo? Foi o comando print. Quem está quebrando linha é o comando println. Então, ele vai colocar aqui do lado, ó. Se por acaso eu tivesse um outro comando de saída aqui embaixo, aí sim, essa informação não iria ficar aqui no lado, ficaria aqui embaixo. Então, diante da explicação aí do nosso teste de mesa, a gente chegou a esse valor aqui, ó. Logo, a letra correta é a letra B, certo? Alguém lembra se acertou esse na prova ou no questionário? Pô, bacana, viu? Aí eu fico feliz. Fiquei satisfeito aí, né? Vocês estão mentindo para mim, não, né? Tô falando a verdade, né? Posso acreditar nisso daí, né? Então, pronto. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Próxima questão. Pronto. Ninguém é mentiroso aí, né? Todo mundo falando a verdade, não é isso? Vamos lá. Questão 8. Em Java, um bloco de código é... Então, lá em algoritmo, gente, lembra que a gente abriu vários blocos? Por exemplo, abri o bloco do comando C. Eu coloco o comando C e embaixo o fim C. Abri o comando para. Abro o comando para e embaixo coloco o fim para. O que está entre esses dois comandos faz parte do meu bloco. Aqui em Java, a gente delimita um bloco de outra forma. Qual é a alternativa aí correta? Ou essa aí, beleza, né? Muito bem. Letra A. Vamos aqui conferir. Certão aí. Bacana. Vamos para a próxima questão. Essa daqui, ó. Qual é a saída do programa? Gente, aqui, né, eu tenho uma classe chamada SwitchTest, ela é pública. Dentro dessa classe, eu tenho um método main, que é o método principal, e aqui eu tenho, né, uma declaração de variável e o comando switch, que é equivalente ao comando escolha lá de algoritmo. E aí vamos fazer aqui a leitura desse código através de um teste de mesa. Aí o que acontece aqui, ó? Só tem uma variável, percebeu? Mapeei aqui no meu teste de mesa e vamos aqui linha por linha. Então, aqui, declarou a classe switch, teste, do tipo com escopo público, abriu o método principal, declarou a variável valor do tipo inteiro e atribuiu já o número 1 a essa variável. Então, eu chego aqui, pego esse valor e jogo no meu teste de mesa. E venho aqui e executo o comando switch. O switch é equivalente ao escolha. O que acontece aqui? Ele vai analisar o conteúdo da variável valor. A depender do valor, ele vai verificar qual é o valor correspondente a essas cláusulas. Ele encontrando o valor correspondente, ele executa o comando que está associado à cláusula. Então, ele faz o seguinte, ó. Caso valor é igual a zero, não. Valor não é igual a zero. Valor é igual a 1.
Então, ele não vai executar o comando associado a esse caso, a esse case. Ele passa para o próximo. Aí, para cá, ó. Caso valor é igual a 1, sim, coincidiu, bateu certinho. Então, ele vem para cá, ó, e executa esse comando. Esse é um comando de saída. Vai mostrar na tela a letra P, certo? Só que o que acontece aqui, ó, a proposta do comando switch, que é igual a escolha, é de múltipla escolha. Ou seja, ele oferece várias opções, uma vai ser executada e finaliza a operação. Essa é a proposta. Porém, para que funcione dessa forma, é necessário que no final de cada cláusula case, nós coloquemos o comando break. A gente não tinha isso lá em algoritmo, mas em Java eu tenho que colocar ó, o comando break. Só que aqui não foi colocado o comando break no case 1, 2 e no default. O default realmente, que é o último, é opcional, não é obrigatório, já que ele é o último. Mas o case 1 e o case 2, pela proposta do comando, deveria ter um comando break, mas não tem. Aí o que vai acontecer aqui, ó, ele vai executar esse comando, como nós vimos, mostra P, e aí ele vai executar todos os comandos associados às demais cláusulas. Então, esse daqui vai ser executado. Ele vai mostrar aqui, ó, o T. Repara. Pessoal, só um instante aqui, está chovendo aqui em Salvador, vou fechar aqui a janela, senão vai molhar todo aqui o quarto. Pronto, parada técnica, certo? Vamos lá. Executou aqui, ó, esse. E aí depois, ele vai executar o outro comando associado à cláusula, que vai ser esse daqui. Ele vem aqui, ó, e joga o O. E depois ele vai finalizar a estrutura. Então, a letra correta é a letra D, certo? Vamos nós. Próxima questão. Bom, durante a transformação de um arquivo em código-fonte em Java, extensão .java, em um arquivo de bytecode .class, pela Java Virtual Machine, a atribuição da atividade denominada compilação JIT o que acontece? Para otimizar o processo de compilação, tem um componente JIT, que ele justamente vai agilizar essa compilação. Então, para isso que serve, já está no padrão, a gente não precisa ativar, o próprio Java já está configurado para utilizar esses recursos. Então, aqueles métodos que são executados frequentemente pela aplicação já são pré-compilados quando se abre a JVM. Então, a ideia do JIT é justamente agilizar o processo de compilação. Diante dessa explanação, qual é a letra que vocês escolhem? Beleza. A grande maioria aqui foi letra B, né? Vamos ver aqui se está correto. Ó, localizar trechos de bytecodes frequentemente executados com vista à otimização da execução. Bacana. Então, pelo que eu percebi aí, a grande maioria acertou as questões do questionário, né? Muito bom. Então, gente, vamos agora para a outra atividade que eu coloquei, que foi a lista. A lista para a gente montar 5 programinhas. Então, vamos aqui ver se a gente consegue dar vazão à webconf. Aí, o que acontece? Eu não vou simplesmente mostrar o código Java, eu quero que vocês entendam todo o processo, do início até o final. Para mim é fundamental, o primeiro passo é a interpretação. Se vocês não conseguem entender o enunciado, esqueça, não consigo fazer nada. Então, o primeiro passo aqui é compreender o que foi pedido, o objetivo principal da questão. E uma coisa que ajuda bastante é o esquema, que nós vimos isso em algoritmo, que é você mapear quem é a entrada,
quem é a saída e quem é o processamento. A entrada representa o dado que a aplicação recebe, que pode ser passada pelo usuário ou atribuído pelo próprio código. Aí você tem um processamento, que é uma operação, que é uma ação que a aplicação vai fazer. A ideia é pegar a entrada, fazer um processamento para transformar essa entrada numa saída esperada. Então, a saída simplesmente é o resultado, o que a aplicação tem que mostrar para o usuário. Então, depois que a gente fizer o nosso esquema, identificar entrada, processamento, saída, nós vamos construir, vamos apresentar o algoritmo em pseudocódigo, esquece Java, para depois a gente mostrar o código Java. Só a inversão aqui, ó. Primeiro a gente vai mostrar o código Java, para depois testar a solução. Aí quando eu passar para vocês, já faço essa correção. Já coloco aqui investido, ok? Gente, aprender a linguagem não é difícil, é fácil. Porque linguagem é sintaxe, é metodologia. O que é importante é você ter uma boa lógica. Tendo uma boa lógica, vai embora. Porque você vai fazer a associação do comando que vocês viram lá em algoritmo com a linguagem correspondente. E pronto. Então, o negócio é você dominar o algoritmo para você conseguir avançar em qualquer linguagem de programação. Vou até contar uma experiência minha que eu passei logo quando eu me formei. Eu trabalhei com uma ferramenta chamada Key Enterprise, lá na Coelba. Ninguém conhecia essa ferramenta, porque era uma ferramenta muito proprietária. Na verdade, quando a Coelba foi comprada pelo grupo espanhol Iberdrola, toda a plataforma lá de Bilbao, lá da Espanha, veio para cá, para Salvador, inclusive as ferramentas. Então, não tinha um profissional que conhecia essa ferramenta aqui em Salvador. E o que a Coelba fez? Fez uma seleção e capacitou as pessoas para utilizar essa ferramenta. Por quê? Lógica é base. Então, você tem na base, você vai embora. Então, assim, o pessoal que foi contratado tinha lote de programação já consolidado. Então, foi questão só realmente de você conhecer o ambiente, conhecer a sintaxe e começar a produzir. Então, ferramenta, gente, não é o mais importante. O que é importante é a base. É você saber lógica, é você saber SQL. Não importa se você aplicar em Oracle, em MySQL, em Postgre, não importa. É você ter a base que você vai embora. Então, vamos aqui, ó. Primeira questão foi essa. Cria um algoritmo que leia 2 notas para calcular a média do aluno e determinar se o mesmo foi aprovado ou reprovado. A média para aprovação é 7. Então, diante aí desse enunciado, me ajudem. Qual é a entrada dessa questão? Esse programa vai receber como entrada o quê? Justamente, Naziomar, correto, as 2 notas, beleza? Então, aqui, ó, a entrada é nota 1 e nota 2. Ótimo. Qual é o processamento que eu vou fazer aqui? Me diga aí, qual é a operação que a aplicação vai fazer? O que é que eu vou fazer com essas notas? Muito bem, eu vou somar as 2 notas e dividir por 2, ou seja, eu vou calcular a média aritmética. Corretíssimo. Então, aqui, ó, o próximo passo é calcular a média. Pronto, calculei a média. O que é que eu vou mostrar para o usuário? Depois que eu calculo, me ajudem aí, a própria média. Fechou. Então, ó, eu venho aqui, opa, oh, desculpa, gente, desculpa, aqui não é a média não, né? Ele pede o quê? Ele pede a mensagem de aprovação, certo? Desculpa, não é a média, ele vai calcular a média, porém a saída não é a média, é o quê? A mensagem, que pode ser aprovado ou reprovado, ok? Então, pronto, diante disso daqui, você já sabe que é a entrada, já sabe aqui qual é o processamento, qual é a comparação,
já sabe que tem uma comparação, e a saída. Então, o que acontece? Aqui eu vou executar uma operação, uma expressão aritmética. Aqui, quando eu falo em comparação, você já remete para o comando de decisão. Então, aqui eu vou utilizar o comando if para fazer uma comparação do valor que eu calculei com a média estabelecida, que está na questão. Então, se a média que for calculada for igual ou superior a 7, o aluno está aprovado. Então, o algoritmo que representa esse código está aqui, ó. O que acontece, ó? Abri aqui, defini o nome do algoritmo, declarei a variável nt1, nt2 e md do tipo real, iniciei o corpo do algoritmo, mostrei para o usuário, digite as duas, volto a colocar aqui para ficar a mensagem mais completa, as duas notas, leia nota 1 e nota 2, aqui é um comando de entrada, o usuário vai passar os valores aleatórios, ele calcula aqui a operação aritmética, não pode esquecer desses parênteses, porque como é média aritmética, primeiro soma para depois dividir. Depois que eu calculo, eu comparo. Se a média for maior ou igual a 7, ele vem para cá e mostra aprovado. Caso contrário, ele vai executar o comando associado ao senão e mostra reprovado. Então, meu código é esse daqui. O que eu vou fazer agora? Fazer uma tradução de pseudocódigo para Java. E pronto. Então, aqui, ó, vamos entender isso daqui, ó. Eu vou fazer aqui uma leitura rápida e depois a gente vai validar passo a passo e a gente vai ver linha a linha, certo? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui, abri o meu método, aqui eu declarei as minhas variáveis, nt1, nt2 e média. Eu poderia, já aqui, fazer também a atribuição, viu, gente? Já poderia. Só que eu não quis fazer para a gente deixar um programa mais estruturado, mais próximo do pseudocódigo, só para ficar mais claro a explicação para vocês. Então, aqui, ó, fiz isso. Aqui, estou trabalhando com uma classe Scanner, que é uma classe responsável pela entrada de dados do usuário. Aqui é o meu comando de saída. Vai mostrar para o usuário, digite as duas notas. Esses dois comandos, eles são responsáveis pela atribuição do valor à variável. Vai pegar o dado que o usuário digitar e colocar, ó, nt1, aqui colocar nt2, aqui eu calculo a média e aqui eu comparo, certo? E a depender do teste lógico, eu venho para essa mensagem ou essa. Diante disso, vamos agora fazer o nosso teste de mesa e analisar linha a linha desse código Java. Vamos lá. Eu tenho aqui três variáveis, nt1, nt2 e md. Então, vamos lá, ó. Iniciei aqui meu método principal, declarei nt1, nt2 e md do tipo double. Double faz parte da família do real. Em Java, né, a gente tem lá a família do real e tem dois tipos, o float e o double. Qual a diferença do float para o double? É que no caso do double, ele tem um escopo maior do que o float. Eu consigo colocar valores numa faixa maior do que float, certo? Aí vem para cá. Estou utilizando aqui, ó, a classe Scanner. Como eu falei, essa classe Scanner, ela é responsável pela entrada de dados do usuário. Então, aqui eu estou criando um objeto entrada do tipo Scanner. Esse objeto, ele vai ter as mesmas características dessa classe. Os métodos e os atributos dessa classe. Já tem métodos pré-definidos, responsáveis em capturar dados do usuário e trazer para a aplicação. Aqui, nós já conhecemos, é um comando de saída, vai mostrar na tela, digite as duas notas, aí vai aparecer aqui, ó, no monitor, digite as duas notas. Em seguida, vem para esse comando. O que acontece? Aqui eu tenho meu objeto, entrada, do tipo Scanner. E tenho aqui esse método, ó, next double.
Esse método é responsável em pegar o dado que o usuário vai digitar e jogar na variável NT1, certo? Eu coloquei aqui, ó, next double, porque minha variável NT2 é do tipo double. Mas se ela fosse do tipo float, eu ia colocar aqui, ó, next float. Atenção aqui, gente. Ó, aqui é o nome de um método. Então, nome de método, nome de objeto, nós começamos com letra minúscula e a segunda palavra, o início da segunda palavra em diante, o início de cada palavra a partir da segunda, melhor, começa com letra maiúscula. Então, coloquei aqui, ó, next e o double com letra maiúscula. Então, vai pegar o dado do usuário, certo? E passa para essa variável. Então, ó, imagine que o usuário digitou o número 6, teclou Enter. Então, esse comando aqui, ó, vai pegar esse dado que foi digitado, né, o próximo número real, e jogue o próximo número real na variável NT1. Então, eu faço a alocação aqui, ó, aloquei. Depois, o que acontece? Ele teclou Enter. Quando ele teclou Enter, ele quebrou a linha. E aí, o usuário vai passar um outro valor. Ele digitou, ó, o número 8. Esse comando aqui, ó, next double, ele vai pegar o próximo número real e jogar na variável NT2. Olha o que acontece no meu teste de mesa. Coloquei aqui o número 8. Certo? Depois, faço minha operação aritmética, que é meu cálculo. Pego aqui, ó, NT1, sumo com NT2, divido por 2 e jogo em MD. MD vai ser igual a 7. Depois eu comparo. Se média é maior ou igual a 7, verdadeiro ou falso? Um detalhe, aqui em Java, você vai colocar uma condição, ela tem que vir delimitada por parênteses. Então, eu coloco aqui esse parêntese, ok? Aqui, ó, eu abri o bloco do comando if. O que acontece? Aqui é uma estrutura composta. Eu tenho o comando então e o comando se não. O comando então aqui está omitido, ele está implícito, mas esse bloco aqui, ó, que eu abri e fechei aqui, é referente à cláusula então, só que ele está omitido, a gente não coloca como a gente fazia em algoritmo. Então, aqui, ó, se essa condição for verdadeira, ele vai executar o comando do então, desse bloco. Agora, se essa condição aqui for falsa, ele vai executar aqui o bloco associado ao senão, ao else, certo? Else, fazendo a tradução para o português, é senão, ele vem para cá. No nosso caso aqui, levando em consideração que esses dois valores foram passados, a gente encontrou aqui 7. 7 é maior, MD é maior ou igual a 7, verdade? Então, ele vem para cá e vai, ó, mostrar para o usuário aprovado. Executou esse comando, ele sai da estrutura. Na estrutura composta, o que acontece? Ele oferece duas possibilidades, executou uma, ele sai. Aí ele vem para cá, ó, para finalizar o bloco do comando if, e depois vem para cá, para essas chaves, para finalizar o bloco do método main. Ok? Pronto, beleza. Ó, o que acontece? Aqui eu vou utilizar no final de cada linha um ponto e vírgula para indicar a finalização de um comando. Ó. Coloquei aqui, ó, ponto e vírgula. Uma coisa, eu poderia pegar até esse comando aqui, essa declaração desse objeto aqui, e colocar aqui nessa linha que funciona, certo? Ia funcionar boa. Por quê? Porque o ponto e vírgula indica que eu terminei um comando, eu poderia colocar outro aqui. Mas por questão de organização, a gente não vai colocar os comandos enfileirados, porque senão vai dificultar a nossa leitura. Então, a gente coloca aqui, ó, comando, um em cada linha, mas eu poderia colocar do lado aqui. Então, o ponto e vírgula indica o quê? O término de um comando, ok? Agora, o que acontece? Toda vez que eu abrir um bloco, ou de decisão, ou de repetição, eu tenho que delimitar esse bloco.
E aí eu utilizo aqui as chaves. Então, aqui eu abri um bloco e fechei um bloco. Esse bloco que foi aberto e foi fechado aqui é referente à cláusula então. Como eu falei, no caso de Java, ela fica omitida. E esse bloco daqui, que eu abri e fechei, ele é referente ao comando else, que é o senão de algoritmo, certo? Então, é para isso que serve o bloco, para você abrir e fechar os comandos. Sim, Vitor. O next double só é válido para entrada de atribuição de variáveis do tipo double. Se você quiser utilizar float, seria next float, certo? É assim que funciona. Ótimo. Eu coloquei aqui uma observação, por quê? Essa classe scanner, ela não está no pacote padrão do Java, na biblioteca padrão do Java, melhor dizendo, né? Na JavaLang. Então, a gente vai ter que importar uma biblioteca para poder utilizar essa classe scanner. Então, quando a gente está no NetBeans, ele já sinaliza que esse comando daqui não faz parte da biblioteca padrão. E aí você tem como importar. É só você, no próprio NetBeans, você clicando no alerta, ele já importa para você. O NetBeans já vai colocar para você esse comando, ó, import Java util scanner. Ou seja, para utilizar aqui essa classe, é necessário importar essa biblioteca, senão não tem como você executar. Certo? Eu poderia, Emerson, utilizar aqui também o comando float, o tipo float, poderia, iria funcionar. Eu coloquei double para ficar mais abrangente, ok? Vamos lá. Ó, segunda questão. Cria um algoritmo que, após receber o salário bruto, calcule o salário líquido, descontando 10%, quando o salário bruto for menor que 2.000. Caso contrário, descontar 20%. No final, exiba o salário líquido. Então, vamos lá. A entrada desse código daqui vai ser salário bruto. O usuário vai passar, ó, salário bruto. Ele vai entrar com isso. Qual é o processamento aqui? Primeiro, para eu saber qual é o percentual que eu vou aplicar, se é de 10 ou de 20, eu tenho que fazer a comparação. Não tem outra forma. O computador não vai adivinhar isso se a gente não colocar um comando para comparar. Então, vou ter que comparar essa entrada daqui com 2.000. Se o salário bruto for menor do que 2.000, eu vou descontar 10%. Caso contrário, ou seja, se o valor for igual ou superior, eu vou descontar 20%. Então, aqui, eu vou ter que primeiro comparar o salário bruto para verificar qual o percentual que eu vou utilizar e depois eu vou lá e calculo. Pego e calculo o salário líquido. Beleza, calculei o salário líquido. Qual é a minha saída? Está aqui, ó, muito claro anunciado. No final, vai exibir o salário líquido. Então, eu venho para cá, ó, e jogo salário líquido. Ficou claro aqui o esquema? O que a gente vai fazer? Porque é fundamental para a gente ir para o código, certo? Entrada, processamento e saída. Agora, eu venho para cá, ó, e vou mostrar o nosso pseudocódigo, o nosso algoritmo. Então, aqui, ó, defini o nome do algoritmo, é x2, declarei SB e SL do tipo real. SB vai ser para salário bruto, SL eu utilizei para guardar salário líquido, iniciei o corpo do algoritmo, mostro para o usuário, digite o salário bruto, entro com salário bruto, jogo em SB, comparo aqui salário bruto com 2.000. Caso seja menor, eu venho para cá, ó, calculo, desconto 10%. Agora, se essa condição for falsa, eu venho para o senão e vou descontar 20%. Fiz minha operação matemática,
o meu desconto, a depender do valor. Eu venho para cá e vou mostrar para o usuário agora a mensagem salário líquido igual ao conteúdo da variável de salário líquido. E fim algoritmo. Entendendo isso daqui, né, fica fácil você compreender Java. Olha aqui. Vamos fazer aqui uma leitura rápida, depois a gente vai no passo a passo. Então, aqui, abri meu método main, declarei minha variável SB e SE do tipo double, vim para cá, criei um objeto da classe scanner chamado entrada para permitir que o usuário passe dado para a aplicação, mostrei para o usuário a mensagem, peguei o dado do usuário, joguei na variável SB e fiz minha comparação. A depender do teste lógico, eu executo esse cálculo ou esse cálculo. Depois que eu calcular, eu vou mostrar para o usuário. Então, perceba que isso daqui, na verdade, isso daqui é o espelho do algoritmo. Por isso que eu falo, o algoritmo é a base de tudo. Tendo isso daqui, é só você saber qual é o comando que eu vou utilizar. Poxa, em vez de escreval, eu vou utilizar println. Em vez de se, eu vou usar o quê? If. Eu não tenho um comando leia em Java, mas eu tenho como pegar dado do usuário, trabalhando com essa classe scanner, que ela já habilita a possibilidade de você receber dados do usuário, e eu vou utilizar esse método pré-definido, que ele pega o que o usuário digita e coloca na variável correspondente. Vamos agora testar para ver se isso daqui está certo. Vamos lá. Teste de mesa, gente. Peguei aqui minha variável, ó, SB e SL, mapeei na minha tabelinha. Vamos lá, passo a passo. Botei para rodar. Iniciei o método main, declarei SB e SE do tipo double. Aqui, utiliza a classe scanner. Estou criando um objeto entrada para manipular o dado passado pelo usuário. Mostrei para o usuário a mensagem, digite o salário bruto. Olha o que vai aparecer lá no monitor, a mensagem. Próximo comando, ele vai pegar o que o usuário digitar, certo? E jogar na variável SB. Então, o usuário digitou o número 10.000, certo? Vamos imaginar aqui que é o salário de Silene, certo? Falou bem da minha aula, pronto, já valorizei seu passe, viu, Silene? 10.000. Pegou esse valor aqui, ele vai pegar e vai jogar na variável SB. Jogou aqui, ó, em SB. Depois, ele vai comparar. Se SB é menor do que 2.000, não, não é menor. SB é maior. O que vai acontecer? Ele vem aqui para o comando else. Qual é o comando que está associado ao else? Essa atribuição. Então, aqui é matemática, gente. O que é que ele faz? Primeiro, a multiplicação. Vai pegar aqui, ó, SB, que é 10.000. Rapidinho, gente, espera aí. Voltou a passar aqui, pronto. Vai pegar aqui, ó, SB, que é 10.000, multiplicar por 0,2, para depois subtrair de SB. Então, aqui, ó, a multiplicação, pegou 10.000, multiplicou por 0,2, achou 2.000. Vai pegar agora, ó, 10.000 e subtrair de 2.000. SL vai ser igual a 8.000. Jogou aqui na variável SL e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, ó, imprimir esse resultado. Então, aqui eu utilizei, ó, o comando system.out.println para mostrar para o usuário a mensagem, salário líquido igual a 8.000. Há um detalhezinho diferente de algoritmo. Lá em algoritmo, quando a gente queria imprimir, por exemplo, um valor alfanumérico com uma variável, a gente separava com vírgula. Em Java não é vírgula. O println utiliza o sinal de mais, certo? E aqui finaliza o meu método main. Entendido, gente? Compreendeu essa questão? Alguma dúvida? Certo. Posso partir para a próxima questão? Sim, eu também concordo, Leonardo. Muito mais fácil. Por quê? Porque algoritmo é uma coisa natural, é feito em Portugal, português estruturado. Então,
para a gente fazer associação, eu prefiro também trabalhar assim, ó, mostra o pseudocódigo para depois mostrar o código em Java, né? Deve ser fazer uma pergunta interessante aqui, ó. O system_in, né, é um método. Esse método aqui é responsável em fazer a manipulação do teclado. Então, ele vai capturar tudo que é digitado no teclado. É o parâmetro que a gente passa para essa classe aqui, ó, para esse objeto que está sendo instanciado, ok? Próxima questão. A Confederação Brasileira de Natação irá promover eliminatórias para o próximo Mundial. Crie um algoritmo que receba a idade de um nadador e imprimir a sua categoria, segundo o quadro a seguir. Então, aqui, eu tenho, ó, de 0 a 7 anos, infantil A, de 8 a 10, infantil B, de 11 a 13, juvenil A, de 14 a 17, juvenil B, e maior do que 17 anos, adulto. Aqui eu tenho nosso esqueminha, né, que já é padrão nosso. Vamos lá. Quem é a entrada aqui desse algoritmo? O programa vai receber como dado o quê? Seria a própria idade, não é isso? Ó, a idade. Muito bem, né? Pronto. Beleza. Qual é o processamento que eu vou executar aqui? O que é que eu vou fazer de operação? Olha só, o processador, gente, vocês viram comigo até isso em arquitetura, ele executa operações elementares. É cálculo, é comparação, é divisão e execução, basicamente isso. Tudo que a gente escreve de código, ele vai transformar nesses elementos básicos. Então, quando a gente fala em processamento, vai ter muito cálculo, comparação. Então, aqui, para eu saber qual é a categoria do nadador, eu vou ter que comparar. Vou ter que pegar essa idade aqui e comparar aqui com esses valores, para saber qual a categoria correspondente. Então, não tem outra alternativa a não ser comparar a idade, certo? E aqui, a gente vai utilizar o seguinte, eu vou pegar aqui aquele comando de múltipla escolha. Qual é a proposta? Ele oferece várias alternativas e apenas uma vai ser executada. Eu poderia também aqui utilizar um comando de estrutura de decisão encadeada, um if dentro de outro if, sem problema nenhum. Também tem essa proposta. Porém, eu vou utilizar o switch case, o de múltipla escolha, porque ele é mais limpo do que a estrutura encadeada, só por causa disso, mas tanto faz, ou um ou outro. A questão da performance é a mesma. É mais uma questão mesmo de clareza de código, que eu prefiro utilizar o múltipla escolha. É o switch case, Vitor. Isso, Silene. São os mesmos comandos, os mesmos exercícios de algoritmo, né? Que a gente utilizou lá no início do curso, né? Eu trouxe aqui para recordar, né? Recordar é viver, não se esqueçam disso, viu? Vamos lá. E a saída vai ser o quê? A categoria, ó. Vou mostrar aqui a categoria correspondente. Então, vamos ver aqui o nosso algoritmo. Ó, vamos lá. Defini o nome do algoritmo, declarei a variável idade como inteiro. Vocês lembram lá em algoritmo que foi dito que toda entrada é guardada em variável? Então, se tem aqui entrada, você vai ter que alocar uma variável para guardar. Ó, o esquema, o objetivo dele não é nem identificar a variável, mas já dá uma forcinha. O esquema, a ideia é você entender o que vai ser feito no seu código. E aí, de bandeja, de quebra, ele dá essa opção para a gente. Porque aqui, ó, toda entrada eu vou guardar em variável. E quando eu tenho valor processado, por exemplo, um cálculo de uma média, a gente recomenda também guardar em variável, certo? Apesar que o esquema não vai conseguir esgotar todas as variáveis do código. A depender do código, você vai montar ele e você vai sentir a necessidade de criar a variável durante a construção. Mas ele já é um ponto de partida para você ter uma ideia do que você vai precisar alocar. Então, aqui, idade, eu criei uma variável id,
do tipo inteiro. Aqui, iniciei o corpo do algoritmo, mostrei para o usuário a mensagem, li a idade, né? Peguei o dado do usuário, guardei na minha variável e usei o comando escolha. Aí o que acontece aqui, ó? O comando escolha vai analisar o conteúdo dessa variável. A depender do resultado que o usuário passe, ele vai verificar aqui qual é a correspondência em relação ao case, ao caso, para ver aonde ele vai entrar, certo? Então, aqui ele vai analisar, ó, cláusula por cláusula. Se uma dessas cláusulas coincidir, ele vai executar o comando e sai da estrutura. Finaliza a estrutura. Agora, vamos imaginar que ele passou por aqui e não atendeu. Veio para o segundo, não atendeu. Veio para o terceiro, não atendeu. Veio para o quarto, não atendeu. Aí, por exclusão, ele vai executar o comando associado ao outro caso, que é esse daqui, ó. Ele vai executar esse comando escreva. E vai mostrar lá adulto. Executou, ele finaliza o comando e finaliza o algoritmo, certo? Vamos ver agora nosso comando, nosso programa em Java. Aqui, ó. Leitura rápida, iniciei o método, declarei minha variável, idade do tipo inteiro, habilitei a manipulação de entrada de dados, mostrei para o usuário a mensagem, peguei o dado que o usuário digitou e joguei aqui na variável idade, venham para cá, abri aqui, ó, o meu comando switch, que é o equivalente ao comando escolha, e coloquei os valores nas minhas cláusulas, ó, tá vendo? Ó, coloquei aqui, ó, ó o detalhe que eu falei para vocês, o break, no final de cada case eu coloco o quê? O break, ó, o break, o break, o break. Não é obrigado colocar o break na última cláusula, no default, porque vendo aqui ele vai executar e finalizar. Se você colocar, não vai dar erro, mas é desnecessário. Agora, se você deixar de colocar um break aqui, você já viu que você vai fugir da proposta do switch, a proposta da múltipla escolha, de oferecer vários caminhos e apenas um ser executado. No questionário você viu, se ele entrar em um case e não tiver break, ele vai entrar em todos os comandos associados à cláusula e aí vai gerar, ele vai fugir da natureza dele, ok? Não tem problema, Silene, você utilizar um if e um else, é estrutura encadeada, aí vai na boa, certo? Lincoln, esse programa aqui, eu não sei se vocês lembram, em relação a uma premissa que eu falei lá em algoritmo e vale aqui também para Java, certo? Que o usuário de algoritmo é inteligente. Então, o cara não vai cometer esse erro de colocar a idade negativa, porque não tem idade negativa. Então, na face da Terra, existe um usuário inteligente, que é o usuário de algoritmo, usuário de exercício de Java. Então, não vai existir isso, certo? Porque se existir, vamos supor que se o usuário colocasse -1, aí o que iria acontecer aqui nesse código? Ia mostrar aqui a mensagem, ó, adulto, ele viria para cá, certo? Se você quiser validar esse código, validar essa entrada, teria que colocar esse switch dentro de um if. Você colocava aqui, ó, um comando se antes para testar, para ele só entrar se a idade for maior do que 0, certo? Bota ali lá uma faixa aceitável, sei lá, de 0 a 100, execute isso. Caso contrário, mostre para o usuário mensagem inválida. Mas, como na questão eu não pedi para tratar essa situação, aí você pode desprezar, porque a gente vai assumir aquela premissa, que o usuário de algoritmo, né, e de Java é inteligente. Então, ele não colocaria -1. Vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. Vamos testar aqui o meu código. Então, eu coloquei aqui minha variável id e vamos lá. Botei para rodar. Abri o método, declarou id do tipo inteiro, vai executar aqui, vai permitir a manipulação de entrada de dados. Depois, mostra para o usuário, digite a idade.
Mostro no monitor. Próximo comando, ele vem para cá, vai pegar o que o usuário digitar, ó, o usuário passou 16, ele vai pegar aqui, ó, o próximo valor inteiro e jogar na variável id. Aí, ó, como aqui essa variável id é do tipo inteiro, eu não vou utilizar next double, e sim next int. E o detalhezinho, ó, esse i aqui está em letra maiúscula. Como eu falei, ó, nome de método, nome de objeto, você começa com letra minúscula, e a partir da primeira, o início, a partir da segunda palavra, são letras maiúsculas. Então, aqui, ó, letra maiúscula aqui. Então, ele vai pegar o valor que digitou e jogar na variável id. Depois ele vem aqui e tem um switch. Aí ele vem aqui e vai testar, ó. Caso id é igual a 0, 16, ou é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, não. Então, ele vai para o próximo case. Você percebeu uma diferença em relação ao algoritmo? Deixa eu voltar para cá rapidinho. É para ter falado aqui, ó. Em algoritmo, eu coloco assim, ó, 0,1,2. Eu não posso fazer isso em Java. Não posso. Eu tenho que colocar assim, ó, case 0, 2 pontos. Case 1, 2 pontos. Case 2 dá um trabalhão, certo? Isso mostra que tem situações que o switch não é aconselhável. Vamos imaginar que eu tivesse aqui uma infinidade de valores, aí eu esqueço, eu não posso. Aí ficaria inviável. Vamos supor que eu tivesse aqui 1000 valores para colocar. Não, eu não vou usar o switch. Aí eu vou ter que utilizar o comando if mesmo, porque no comando switch eu não posso colocar uma condição. Eu vou colocar valores pré-estabelecidos. Se o domínio for um valor, se o domínio for pequeno, vale, se coloca. Agora, se o domínio for muito grande, esqueça. Não faça isso, não. Use o if. Então, aqui, ó, digitou 16, né, teclou Enter, esse valor vem para a variável, ó, vem para a variável id, e eu venho aqui, aloco. Aí, beleza. Já passei aqui, né? Já estou aqui. Vamos lá. Repetindo. Caso idade é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, não. Vai para o próximo caso. Caso idade é igual a 8, 9 ou 16, não. Próximo caso. Caso idade é igual a 11, 12, 13, não. Próximo caso. Caso idade é igual a 14, 15, 16, coincidiu. Então, ele vai executar esse comando aqui, ó, vai mostrar para o usuário juvenil B, mostra no monitor, tem um break que vai forçar a saída do comando, da estrutura. Então, executou esse comando, ele já vem para cá, ó, para o final dele, para o término do bloco. Essas chaves aqui é referente a essa daqui, ó. Aqui foi aberta, aqui eu fechei. E essa daqui é referente ao método main. Ó, abri e fechei. A quantidade de chaves que você abre tem que coincidir com a quantidade de chaves fechadas. Se você tiver aqui, ó, 2 chaves abertas, tem que ter 2 chaves fechadas. Tem que ser o valor igual, não pode ser diferente. Certo? Ficou claro aí, gente? Essa questão? Ótimo. Bacana. Então, vamos para a próxima, né? Ó, aqui. Crie um algoritmo que leia 3 números e exibe o maior deles. Caso os números sejam iguais, exibir a seguinte mensagem: números idênticos. Então, vamos lá. A entrada aqui desse algoritmo é número 1, número 2, número 3. Os números. Ó. Pronto. Para verificar se o número é idêntico, se o número é maior, não tem outra forma. É através de comparação. Eu vou comparar os números. Mais uma vez, a gente vê aqui, ó, que se resume a comparação, a cálculo, certo? Pronto. Comparei os números. Qual é o objetivo aqui da saída?
é mostrar o maior número, né? Agora, além de mostrar o maior número, tem também outra possível saída, que é a mensagem, caso os valores sejam idênticos. Eu não coloquei aqui não, mas eu fazendo agora a leitura, senti falta aqui de colocar como saída também a mensagem, porque se os valores forem iguais, não vai mostrar número nenhum, vai mostrar esse texto aqui. Aí eu também corrijo quando for passar para vocês esse material. Vamos lá. Aqui é o meu algoritmo. Então, ó, defini o nome do algoritmo, declarei N1, N2, N3 e auxiliar do tipo real. Abri o corpo do algoritmo. Aqui eu mostro a mensagem para o usuário, faço a entrada dos valores e comparo. Se os valores forem iguais, N1 igual a N2 igual a N3, o que eu faço aqui? Mostra a mensagem, valores idênticos, e vou sair da minha estrutura. Ó, eu venho lá para o meu em si e pronto, acabou. Agora, se os valores forem diferentes, eu vou entrar aqui no senão, e aí eu comparo. Aí eu tenho aqui ó, uma condição composta. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? No final daqui, desse bloco, ó, que abre aqui e fecha aqui, eu vou sair, eu vou jogar o maior valor em auxiliar. Então, olha só, se N1 for maior do que N2, eu pego aqui o valor de N1 e jogo onde? Em auxiliar. Agora, se por acaso, né, N2 for maior, eu vou pegar aqui o valor de N2 e jogo em auxiliar. Então, no final aqui, auxiliar vai estar com o maior valor entre N1 e N2. Tendo isso guardado em auxiliar, basta agora fazer a comparação com N3. Então, se N3 for maior do que auxiliar, eu vou pegar o valor de N3 e jogar em auxiliar. Agora, vou imaginar que o valor auxiliar seja maior, a condição seja falsa, então não muda nada. E aí, no final, eu vou mostrar o conteúdo da variável auxiliar, certo? Então, esse códigozinho aqui resolve meu problema. E agora eu vou apresentar para vocês o comando em Java, o programa em Java. Então, aqui, ó, iniciei o meu método, declarei minhas variáveis, habilitei a entrada do usuário, mostrei para o usuário os valores, carreguei os valores nas variáveis, fiz minha comparação. Olha o que eu falei para vocês, o que acontece. Aqui eu não uso, no caso de igualdade, em algoritmo, é um símbolo de igual. Em Java, 2 símbolos. Em algoritmo, eu utilizo o i. Em Java, 2 i's comerciais. Certo? Então, se os valores forem iguais, eu venho para cá e mostro essa mensagem. Se for diferente, eu venho para o else. Mas perceba que é o espelho disso, ó. Ó, é o espelho, tá vendo? Aí eu comparo, ó. Se N1 maior que N2, ó. Se N1 maior que N2. Pego N1 e jogo auxiliar. Caso contrário, eu pego N2 e jogo aonde? Em auxiliar. E depois eu vou comparar auxiliar com N3, igualzinho ao meu código daqui, ó. Está representando igualzinho. E depois eu mostro o valor, certo? Vamos agora analisar aqui linha a linha para a gente entender o funcionamento do programa. Ó, mapeei minhas variáveis. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Iniciei aqui o método principal, declarei N1, N2, N3 e auxiliar do tipo double. Habilitei a entrada do usuário. Venho para cá, mostre para o usuário. Digite os 3 números. Jogou no monitor. Aí depois, o usuário vai digitar um valor. Ao teclar Enter, ele vem para cá, ó. Esse método vai pegar o próximo valor decimal e jogar onde? Em N1. Então, vai pegar o 10 e jogar aqui em N1. Pronto. Depois, o usuário vai digitar o segundo número. Teclou Enter, vai pegar ó, o próximo valor decimal, o próximo valor real, e jogar na variável N2. Vem para cá e joga no teste de mesa.
O usuário agora digitou o terceiro número, teclou Enter. Vai pegar o valor e jogar na variável N3. Jogou aqui. Pronto. Próximo comando, as minhas comparações. Aí vem aqui, ó. N1 é igual a N2, 10 é igual a 20, verdadeiro ou falso? Falso. Eu tenho aqui, ó, uma outra comparação. N1 é igual a N3, 10 é igual a 30, verdadeiro ou falso? Falso. Terceira comparação. N2 é igual a N3, 20 é igual a 30, falso. Aí, lembrando da tabela verdade, quando eu tenho, ó, falso, a condição é falsa, não é atendida. Eu fiz aqui o passo a passo com vocês. Porém, o compilador, ele é otimizado. Então, quando ele encontra um operador lógico i, se uma condição, melhor, se uma comparação for falsa, ele não perde tempo para analisar a segunda e a terceira. Ele já sai daqui, né? Mas como a gente está aqui na explicação, eu fui de forma cadenciada. Como a condição foi falsa, ele vai executar o comando else. Olha o comando else, que é o nosso sinão de algoritmo. Veio para cá, abriu o bloco e vai executar dentro desse bloco o comando if. E vai comparar. N1 é maior do que N2, ou seja, 10 é maior do que 20? Não, não é. Então, como a condição foi falsa, ele vai executar o comando else correspondente, que é esse daqui. E vai pegar o valor de N2, que é 20, e jogar na variável auxiliar. Então, no meu teste de mesa, eu jogo lá, ó, 20. Saí aqui com 20 auxiliar. Fechei aqui meu bloco do comando if, venho para cá, outro if. E comparo. N3 é maior do que auxiliar, ou seja, 30 é maior do que 20? Sim, verdade. Então, pega aqui N3 e joga na variável auxiliar. O que ele vai fazer? Ele vai, ó, matar o valor que tinha lá, 20, e pegar o valor de N3 e jogar em auxiliar. Pronto, auxiliar saiu com o maior valor. É o momento agora de imprimir o resultado. Fechei aqui o comando if e venho para cá e mostro para o usuário, ó, a mensagem. Maior valor é igual a 30. Quiser finir. Certo, pessoal? Ok aí nessa questão? Tranquilo? Então, vamos para a saideira aí? Essa é a última questão, viu? Vamos lá. Ó, a quinta questão. Sabendo que somente os municípios que possuem mais de 200 mil eleitores têm segundo turno nas eleições para prefeito, quando o primeiro colocado não obtém mais do que 50% dos votos. Crie um algoritmo que leia o nome do município, a quantidade de eleitores e o número de votos do candidato mais votado, e informe se terá ou não segundo turno na eleição municipal. Então, a entrada está muito clara aqui, ó. Crie um algoritmo que leia o nome do município, a quantidade de eleitores e o número de votos. Então, aqui minha entrada são esses três valores, ó. Certinho? Pois bem, qual é o processamento aqui? Gente, eu vou ter que fazer o que aqui? Eu vou ter que comparar, mas antes de comparar, eu vou ter que calcular o percentual, para verificar qual foi o percentual de votos do candidato que ficou em primeiro lugar. Certo? O que acontece? Ó? Se por acaso esse candidato ele tiver mais do que 50% dos votos, não vai ter segundo turno. Não vai ter. A mensagem vai ser mostrada. Não terá segundo turno. Certo? Então, eu vou ter que calcular o percentual. Olha para cá. Calcular o percentual. Beleza? Depois que eu calculo o percentual, eu vou ter que comparar. Eu vou ter que comparar esse percentual com 50%. E eu vou ter também, nessa mesma comparação, nessa mesma condição, comparar também a quantidade de eleitores.
Porque só vai ter segundo turno se por acaso a cidade tiver menos do que 200 mil, né? Não vai ter segundo turno. Então, aqui eu vou ter que comparar a quantidade de eleitores e comparar o meu percentual, certo? Para verificar se vai ter segundo turno ou não. E a saída vai ser a própria mensagem. Vai ser a mensagem de aviso. Ok? Pronto. Vamos ver aqui nosso algoritmo. Então, olha só. Defini o nome dele, declarei QE, que é quantidade de eleitores, QV, que é quantidade de votos, e PERC, que é percentual, do tipo real. E M, para município, do tipo caractere. Iniciei o corpo do algoritmo, mostrei a mensagem para o usuário. Digite o nome da cidade. Leia M, vai guardar um nome na variável M. Aí vem aqui, vai ler a quantidade de eleitores, vai ler a quantidade de votos do primeiro colocado, vai calcular o percentual, não sei se vocês recordam, mas para você fazer um cálculo de percentual, você faz o quê? Você vai pegar aqui a variável que você quer analisar, no meu caso é a quantidade de votos do primeiro colocado, divido pelo total e multiplico por 100, que é percentual. Então, ó, o total tem o quê? Em QE. O que eu quero analisar está onde? Em QV. Então, é assim que eu calculo percentual de alguma variável, de algum elemento que eu quero achar. E depois eu vou comparar. Eu vou pegar aqui, ó, quantidade de eleitores maior do que 200 mil e percentual menor ou igual a 50, terá segundo turno. Caso contrário, não terá segundo turno, certo? Esse é o algoritmo. E agora vamos verificar aqui o programa Java. Então, aqui rapidinho, ó. Abri o método principal, declarei minhas variáveis, QE, QV e PERC do tipo double, M do tipo string. Aqui habilitei a entrada de dados, mostrei para o usuário a mensagem, nome do município, fiz a leitura, fiz a entrada, aí venho para cá, ó, mostrei a mensagem, fiz a entrada de quantidade de leitores, mostrei a mensagem para o usuário, digite a quantidade de votos do primeiro colocado, guardei esse valor na variável QV, calculei o percentual, comparei a quantidade de leitores e o percentual. A depender do resultado, eu venho para cá ou para cá. Vamos agora fazer o teste de mesa. Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho 4 variáveis, M, QE, QV e PES. Iniciei aqui no método principal, declarei QE, QV e PES do tipo double. Declarei M do tipo string, habilitei minha entrada. Mostro para o usuário, digite o nome do município. Foi lá, ó, mostrou na tela. Depois, o usuário vai digitar um valor. Digitou aqui, ó, Salvador e teclou Enter. Quando ele teclar Enter, ele vai pegar aqui a próxima linha e jogar na variável M. Há um detalhe que foge do padrão. Quando eu trabalho com double, eu coloco o quê? Next double. Quando eu trabalho com float, next float. Quando eu trabalho com tipo inteiro, next int. Mas quando eu trabalho com uma variável do tipo string, não é next string, é next line. Ok? Então, se atentar para esse detalhe. E o L do line, letra maiúscula. Peguei aqui, ó, a próxima linha digitada e joga na variável M. Aí eu venho aqui e aloco no meu teste de mesa, ó. Pá. Depois, mostrei para o usuário, digite a quantidade de eleitores. Mostra para o usuário a mensagem, o usuário vai digitar quantidade de eleitores, entrou aqui com 500 mil, teclou Enter, esse valor vem para onde? Ele vem aqui, ó, para a variável QE. Ó, joguei aqui na variável QE, certo? Aí vem para cá, ó, mostra para o usuário a mensagem, eu aloquei o valor certinho aqui.
Próximo comando, mostra a mensagem para o usuário, digite a quantidade de votos do primeiro colocado. Depois, o usuário entra com o valor, entrou aqui com 400 mil, teclou Enter. Esse valor vai ser alocado na variável que é, jogou aqui, ó, 400 mil, QV, desculpa, QV, 400 mil. Próximo comando, ele vem e calcula aqui o percentual, vai pegar, ó, QV, dividir por QE e multiplicar por 100 e jogar isso na variável PS, ó. Jogou 80, e agora ele vem aqui e compara. Se QE é maior do que 200 mil, 500 mil é maior do que 200 mil, verdade. A outra comparação, percentual é menor ou igual a 50, 80 é menor ou igual a 50, verdade. O que acontece quando eu tenho verdade e verdade? A condição foi atendida, foi positiva. Então, ele vem para cá e executa esse comando aqui, ó, associado à cláusula então, que está omitida aqui. Ele vem para cá e vai mostrar para o usuário. Terá segundo turno. Ó. E aí, executou esse comando, vem para cá para finalizar o bloco do comando SI e depois finaliza, né, o bloco lá de cima, lá do main. Certinho, gente? Alguma dúvida nessa questão aí? E aí, compreenderam mesmo? Conseguiram entender aqui o processo? Como é que vocês vão montar o seu programa? Eu aconselho sempre fazer isso, ó, montar o esquema, depois de montar o esquema, você joga lá o algoritmo e depois você faz a tradução para o Java. Fica muito mais fácil fazendo isso, seguindo, né, esse passo a passo. Olha só, gente, em relação à prova, né, deixei a informação mais interessante para o final. A prova ela está com 8 questões. Eu coloquei 7 questões objetivas e uma aberta para fazer o código. A questão aberta é que é mais divertida, né? Tem um peso maior, vale 3 pontos. As demais, cada questão vale 1 ponto. Aí o que aconteceu? Alguns alunos, né, posicionaram que estão com 2 disciplinas de programação em paralelo. E isso foi levado para a coordenação. E a coordenação entrou em contato comigo e a gente resolveu fazer algo mais flexível para vocês. Então, assim, se vocês não se sentirem à vontade para fazer a prova nesse momento, vocês podem fazer a segunda chamada. Vai ser permitido fazer a segunda chamada. E tem uma segunda opção que, no meu ponto de vista, é mais interessante. E aí vocês vão avaliar. Vocês podem fazer essa prova no sábado agora, certo? A prova não está difícil. Se vocês estão acompanhando aí as aulas, as videoaulas, fazendo exercício, dá para tirar uma excelente nota. Mas, se vocês não tiverem um bom resultado, vocês vão ter a opção de ter uma segunda chance. Ou seja, mesmo fazendo a prova, se você quiser, você pode fazer a segunda chamada lá em julho, que vai ser em julho a segunda chamada, e aí a nota maior vai prevalecer. Então, vamos supor que você ficou com, sei lá, com 7 na prova de sábado. E aí você, poxa, eu vou querer fazer a segunda chamada, mesmo tendo feito a prova no sábado. Vai poder fazer isso. E ficar com 9, pronto, vai valer a maior nota. Então, foi um acordo que a gente fez com a coordenação. Não se acostume, viu, gente? Com essa moleza, não. Foi um caso atípico, viu? Mas a proposta está lançada e está valendo. E aí vocês escolhem. Eu, no lugar de vocês, eu faria a prova. Tranquilamente, faria a prova, certo? E aí, você vai ver o resultado. Se o resultado não for legal, né, vocês podem fazer em julho, se preparar mais e fazer em julho essa avaliação. Certo, gente? Então, a revisão aí, né, a gente procurou nessa 1h30 aí passar de forma bem objetiva o que a gente trabalhou aí durante essas semanas, certo? Tranquilo, obrigado aí, pessoal.
Obrigado pela participação, né? Já são 10h10, nós temos aí 23 sobreviventes que ficaram até o final. Obrigado aí, viu? E qualquer coisa, estamos à disposição. Abuse aí do professor, dos tutores, a gente está aqui para isso, para colaborar aí com a aprendizagem de vocês, viu? Então, pessoal, vou encerrar aqui nossa aula, vai ficar disponível aí esse material, vou fazer aqui as correções que eu identifiquei aqui, já coloco hoje mesmo na sala os slides, e aí depois o administrador vai colocar essa aula lá para vocês, se vocês quiserem assistir, rever, certo? Então tá, pessoal, boa noite aí e boa prova no sábado. Façam bonito, viu?